64. Hoje a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Hoje a nossa casa está em festa. Quero ouvir. Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Sou da hora. Número 57. Nosso cordial boa noite a todos. Boa noite extensiva a todos os nossos irmãos que nos assistem pela live. E assim mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus, sob a bênção e orientação dos nossos amigos espirituais,
do nosso mentor, nosso querido Bezerra. E assim vamos nos preparar para mais uma reunião, um grande banquete que Jesus está nos oferecendo. Lembramos a todos para desligar o celular e assim então nos concentrarmos através do pensamento, desligando de todas as coisas do mundo, todas as adversidades e preocupações, e sabemos que não são poucas, né? Mas vamos agora nos ligarmos também somente com os nossos amigos espirituais, para que possamos desfrutar de uma noite de luz, de bênção, de aprendizado. Aprendizado que nesta noite vem através da nossa irmã Andréia, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Irmão Demétrios, e que hoje, pela primeira vez, nos dá o prazer da sua presença, o que já ficamos antecipadamente agradecidos. Desculpe, saiu Demétrios, mas é Clarence. É que o irmão Demétrios devia estar... E existe, tá? Existe um Centro Espírita Irmão Demétrios na Ilha do Governador, tá? Só para lá. Então, de repente, ou eu estava pensando nele, ou ele estava junto comigo, não sei. Mas é um irmão desses abençoados, que estão sempre aí ao nosso serviço, mas o dela é o irmão Clarence, tá? E assim, então, como primeira mensagem do dia, do nosso livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli pelo irmão José, tem como título Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos inferiores. Dize-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos de luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Que assim seja. E agora vamos à prece inicial com a nossa irmã Aline. Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. Todos estão bem? Que assim seja. Felizes por estarmos aqui nesse momento, nesse ponto de luz. Nós só temos que agradecer à espiritualidade benfeitora e amiga, a esse convite caricioso do bem. Esse roteiro de luz é o caminho, a verdade e a vida que a espiritualidade amiga e benfeitora nos proporcionou e nos proporciona neste abençoado educandário de amor. E de mãos dadas com a espiritualidade, aqui nos encontramos sentindo o abraço da paz e a certeza de que somos amparados pelo amor do Pai. Que essa doce paz envolva cada recanto do nosso orbe planetário, mas que as nossas vibrações amigas envolvam os nossos irmãos do Afeganistão e os nossos irmãos vítimas do terremoto no Haiti. Que a coragem e a força não nos falte e que possamos, nessa noite fraterna, agradecer ao banquete espiritual que fomos convidados a participar. Que a harmonia envolva a nossa querida irmã Andréia, que aceitou o nosso convite com muito carinho. E nesse processo de nutrição espiritual,
que possamos agradecer ao despertar das nossas consciências e, assim, felizes, recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, com as bênçãos da espiritualidade, vamos iniciar mais uma noite fraterna te dizendo gratidão pela oportunidade de aprendizado. Que assim o seja, graças a Deus. E assim, então, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite. Boa noite. Está funcionando, né? Então tá. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Agradeço ao convite, primeiro a Deus, a espiritualidade amiga, pela lembrança, né, do trabalho, porque trabalhar no bem, ser lembrada e ser chamada para o bem, nós só temos a agradecer pela oportunidade. Como eu falei inicialmente, quando fui recebida aqui na casa, eu não me intitulo palestrante, tá? Eu gosto de conversar sobre doutrina espírita, porque é um tema, são temas muito gostosos de estar pesquisando e também é um caminho que nos dá a instrução e agir melhor na nossa vida de encarnado. Então, a doutrina espírita, ela nos enriquece sempre quando nós nos aproximamos dos estudos, porque as interrogações, elas vão sendo sanadas, né? Eu não sou espírita de berço, eu sou espírita. Ao longo da minha vida, eu me aproximei da doutrina espírita justamente com uma série de interrogações que, com o passar dos anos, elas foram sendo sanadas através do estudo. Eu ainda tenho algumas, mas sempre que elas aparecem e me incomodam, eu busco o estudo e, com a espiritualidade amiga, ela vai nos intuindo, vai nos dando justamente a leitura correta, vai nos dando... Hoje em dia, nós temos aí a possibilidade do estudo online, facilita demais casas sérias que levam o seu trabalho para nos facilitar, né? Nós temos hoje à mão um celular que nós podemos também baixar diversos livros seguros para a nossa leitura. Então, isso é muito importante. E o tema que me foi sugerido para o estudo da noite de hoje foi o esquecimento do passado. E, como eu iniciei falando que eu não sou espírita de berço, esse era um tema que me incomodava bastante. Esquecimento do passado. Por quê? Né? Somos reencarnacionistas. Por que quando eu reencarno, eu não lembro do que eu fiz no passado? Isso era uma coisa que me incomodava. Eu sou espírita, eu era bem novinha, tinha 19 anos. E imagina, naquela euforia toda de querer saber o porquê e o para quê, e para onde eu vou, se eu desencarnar hoje, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que eu não lembro das coisas, por que nada é tão claro. Por que eu tenho essa necessidade de saber tudo, né? Quando a gente é muito novinha, é assim. Depois, com o passar do tempo, a gente vai acalmando. Aliás, a gente não vai acalmando. A doutrina espírita vai nos acalmando, vai nos dando essa capacidade de raciocínio mais tranquilo, vai apaziguando as nossas dúvidas e os nossos corações, não é verdade? Eu acho que essa é a sensação que eu tenho da doutrina espírita. Por isso que eu agradeço muito ter conhecido, ter me aproximado da doutrina espírita. Então, nesse momento que eu tinha essas dúvidas enormes, lá há anos atrás, eu fui buscar ter conhecimento do meu passado, porque aquilo me incomodava muito. Falei, eu quero saber do meu passado. Eu quero saber o porquê. O que eu estou fazendo aqui e por quê. E aí eu cheguei numa terapeuta, que eu falei para ela, eu quero saber, não sei o quê, por que eu sou assim, assado, e ela foi uma pessoa muito tranquila ao me falar não. Eu fiquei surpresa, eu falei, uai, como assim? Nessa época eu morava até em Minas. Eu falei, uai, como assim? Vou pagar? Como é que ela não quer fazer comigo uma regressão? Aí ela falou, ela foi muito segura no seu não. Eu achei isso fantástico depois, porque na hora eu não gostei de ter recebido aquele não. Falei, mas por quê? Ela falou assim, porque você não tem necessidade. Você vai
querer saber o seu passado, as encarnações passadas, né, porque ela tinha uma visão holística, sem necessidade, sem ter um trauma aparente, por mera curiosidade. Isso não faz sentido. Esse não é o meu papel como terapeuta. Olha, foi um balde de água fria, né? Imagina, eu queria saber o meu passado, quem eu fui, quem eu deixei de ser, porque eu estava iniciando o processo de conhecer a doutrina espírita, ainda não tinha mesmo me aprofundado nesse tema, e realmente eu fiquei bem chateada. Tudo bem. Passaram-se alguns anos, iniciei o estudo um pouco mais aprofundado, sistemático, porque a doutrina espírita a gente não aprende numa leitura só, precisamos estudar, 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 para que um dia a gente consiga entender. Eu participo dos estudos do grupo do irmão Clarencio, do grupo de estudo do livro dos Espíritos há alguns anos. E a cada ano eu passo por um tema, por uma parte, eu falo, meu Deus, como é que eu não enxergo isso? Como é que eu ainda não enxerguei isso? Por quê? E olha que já são alguns anos estudando o livro dos Espíritos, sistematicamente, toda semana, alguns grupos, né, específicos de questões. Eu falei, como é que a gente não consegue? A cada ano que passa, eu me deparo com alguns questionamentos que Kardec faz aos Espíritos, e eu fico embevecida de ver a resposta, a clareza que ele nos tem, a atualidade. É isso que mais me fascina quando eu estudo a doutrina espírita, né? É a atualidade com que Kardec e toda a pleia de espírito tiveram de colocar pedagogicamente para a humanidade, né, como legado para a humanidade, para que a gente possa estudar em qualquer tempo e extrair esse material tão benéfico para a nossa vida de espírito imortal. Um material que nos sustenta, mas principalmente nos dá autonomia de espírito imortal. Porque sem esse conhecimento, né, da doutrina espírita, que hoje, como eu falei, todos têm acesso, sem exceção, a não ser aqueles que realmente morem em países em conflito ou em regiões que não têm acesso à internet, mas dificilmente aquele que não queira não tem acesso ao conteúdo da doutrina espírita. Por isso é muito importante a gente refletir ponto a ponto, item a item, das questões que Kardec vem trazendo no Livro dos Espíritos. E aí conjugando, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, porque é uma costura que a codificação vai fazendo para o nosso conhecimento. E é muito interessante quando a gente, inicialmente, eu vou pegar uma colinha, o Espírito tem, olha só, de dar um passo além daquele que ele estava antes de encarnar. Como ele fala, ele tem de um fim de fazê-lo a chegar à perfeição. Então, a cada encarnação, a cada reencarnação, nós estamos nesse caminho da perfeição. Né? E para continuar, para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes das experiências corporais. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós também, além de aproveitarmos a nossa encarnação para seguramente alcançar o progresso, que é uma lei de Deus, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que vem falando das leis morais, e a lei de progresso é uma delas. Nós precisamos da reencarnação para que a gente possa fazer com que o nosso espírito progrida.
E aí existe uma série de preparações para que a gente possa estar aqui hoje, encarnado num corpo físico, com família, vivendo esse período tumultuado que nós estamos vivendo do planeta. Isso foi programado para que nós pudéssemos encarar. Portanto, nós temos dentro de nós a capacidade de suportar tudo que nós estamos vivendo nesse momento, porque a nossa encarnação foi planejada pelo plano espiritual, planejada e assegurada pelos espíritos superiores, que nos dão condições para estar forte o suficiente para suportar o que nós estamos vivendo nesse momento. E eu falo isso não só desse momento, mas também dos momentos passados, que nós já estivemos aqui encarnados no planeta Terra ou em outro orbe, né? Porque a gente não sabe em quantos planetas ou quais os planetas nós já participamos também. E tendo em vista isso, né, de estarmos hoje aqui encarnados, esse planejamento, e como eu falei no início, que eu busquei saber do meu passado, o que eu fui, o que eu deixei de ser, e isso é muito importante porque quando a gente começa a ter acesso ao conhecimento doutrinário, é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, que é o esquecimento do passado. Que isso é uma dádiva que está lá na nossa programação. Depois de tudo programado, quem vai ser seu pai, sua mãe, com quem você vai conviver, quais os seus afetos e desafetos, quais os problemas que você vai ter que encarar, quais as suas provas que você está levando para ter que passar por ela, sem tanta dificuldade ou com dificuldade, o esquecimento do passado se faz necessário. Porque imagina, eu reencarnar ao lado de um desafeto. Alguém que eu tenha consciência que lá no passado me fez muito mal. Como seria a minha encarnação? Esse projeto divino que está lá na 132, se eu soubesse, o meu pai, ou aquele desafeto, irmão, ou qualquer um, né, que esteja ali dentro do meu ciclo social, soubesse da vida pregressa e todos nós tivéssemos condições de acessar o nosso passado. Como seria a nossa vida? Olha só. Essas são as pequenas interrogações que nós precisamos estar sempre buscando para que a gente agradeça a Deus a oportunidade de estar vivo. Por quê? Se eu tenho condições de saber quem é quem que está ao meu lado, com certeza eu teria uma encarnação horrível. Porque eu não teria chance, eu não me daria chance, seria muito difícil eu superar as dificuldades causadas por mim mesmo ou por outro em outras encarnações, se eu soubesse de tudo isso. Se é difícil a gente, muitas vezes, se deparar com pessoas que caminham conosco e a gente não concorda muito, a gente acha difícil, sem saber se ela no passado fez isso, aquilo outro conosco. Imagine se eu soubesse como não ia ser essa dificuldade. Será que eu teria condições, amor suficiente? Eu teria paciência, resignação, resiliência e uma série de outros componentes necessários para lidar com alguém que me fez mal de verdade? E eu tenho certeza disso? Como seria a minha vida, o meu caminhar, o meu momento que eu tenho oportuno de progresso, nós iríamos desperdiçar. Aí Deus é perfeito em todas as suas obras. E o esquecimento do passado é uma delas. É a oportunidade divina que nós temos de recomeçar uma nova vida com esperança, com a possibilidade de acerto, principalmente sem a culpa, porque quando a gente sabe que cometeu o erro, nós nos engessamos com a culpa. Isso, gente, eu estou falando de uma encarnação passada, né? Se eu sei de uma encarnação passada, eu iria agir assim. Eu ficaria com culpa,
eu iria ter muita dificuldade de me relacionar com o outro. Então, o esquecimento do passado, ele é providencial. Ele se faz necessário a qualquer encarnação. E só aqueles que têm a possibilidade de ter uma memória espiritual mais fácil, né, como a gente vê aí relatos de alguns espíritos, como a Dona Ivone, que tinha uma facilidade imensa de lembrar o seu passado, e aí ela conta em livros, encarnada mesmo. Será que nós teríamos condições de suportar as vivências passadas e conseguir passar por essa encarnação de uma forma tranquila? Não, porque a vida da Dona Ivone não foi tranquila, mas firme, com fé, uma fé robusta, não se vitimizando, não acreditando que estava tudo errado, muito pelo contrário, ela sabia que ela estava no caminho certo, mesmo tendo condições de saber o que aconteceu nas suas vidas passadas, mesmo tendo condições de saber aonde errou, aonde deixou de errar, quem ela prejudicou. Olha só, será que nós teríamos esse tipo de força para continuar? Eu acredito que não. Para nós simples, né, ainda que estamos no processo, eu ia falar simples mortais, mas nós estamos no processo, já caminhamos muito, porque já estamos aqui buscando esse conhecimento, se utilizando dele, porque eu acho que há 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, nós estamos aí nessa pandemia. Como nós percebemos que a doutrina espírita, ela não está mais só nos livros e nos estudos, ela está na nossa vida e nos nossos atos. Foi o que eu pude perceber. Como a gente teve a oportunidade de colocar para fora a doutrina espírita. Naquele momento onde que nós ficamos todos reclusos, né? E aí eu pensei, gente, como é que a gente vai fazer? Porque, né, todo mundo, o centro fechou, e ainda muitos estão fechados. Até quando eu cheguei, o companheiro falou, nossa, a nossa casa está com dificuldade, muita gente participando e não tem lugar para todo mundo. E aí a gente vê realmente a importância da casa espírita, a importância do conhecimento, a importância do convívio, do olho no olho, pelo menos, né? A gente com a máscara, mas o convívio do olhar, do toque, o quanto é importante isso. Então, para a gente dar continuidade aqui ao estudo, né, então a gente começa a entender o quanto é importante o esquecimento do passado. E aí Kardec vem nos falando no Evangelho, capítulo 8, no item 4, tá? Que é bem-aventurados os que têm puro coração, onde Kardec inicia o capítulo, que é o desenvolver o conceito da pureza do coração. Esse é o objetivo do capítulo 8, fazer com que nós, ao estudarmos esse capítulo, possamos nos aproximar dessa pureza de coração, que ele inicia, deixai vir a mim os pequeninos. Então, Jesus falava, venham a mim os pequeninos, com a pureza da criança, que vocês vão ter essa compreensão maior da vida espiritual, dos conceitos espirituais. E é justamente isso, né, que nós precisamos ter, essa pureza de compreensão. Quando a gente se coloca como alguém que ainda não consegue compreender no sentido puro, né, de buscar a doutrina espírita, das falas de Jesus, da sua passagem, a gente realmente está se aproximando do que Jesus realmente quer de nós. Essa pureza da alma para entender o que ele nos deixou como Evangelho, né, da Boa Nova que ele nos trouxe, dos seus ensinamentos e principalmente do que nós devemos nos utilizar no nosso dia a dia. Essa pureza da alma se faz necessário. Então, no Evangelho, no item 4, ele fala assim, né, Kardec, já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Né? E esse era um questionamento que eu fazia muito, e eu acredito que muitos de nós, por que desde a infância a gente já não mostra o que nós somos, né, ali? E aí eles respondem assim, na obra de Deus tudo é sábio, e realmente tudo se encaixa, tudo é para dar certo,
tudo é perfeito, tudo é claro. Nós é que ainda não alcançamos, né, a capacidade de entender a obra de Deus. Por isso nós estamos indo e voltando para o plano espiritual e para o corpo físico, para que a cada vinda, né, para o corpo físico, a gente aumente a nossa bagagem, aumente a nossa passada para o nosso futuro melhor. E aí ele continua: a criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. É preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, no lugar da graça ingênua, tivesse encontrado no seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. E aí a gente começa já a entender a necessidade do esquecimento do passado. Imagina se uma mãe, ao pegar seu filho no colo, já identificasse nele alguém que lhe fez mal no passado. Alguém que não tem um caráter tão bacana. Alguém que ela sabiamente sabia ter a certeza de que não vai dar certo a relação entre eles e entre os outros membros da família. Não seria muito difícil para aquele espírito que acabou de reencarnar, que acabou de ter uma nova oportunidade? Imagina. O que seria da criança naquele instante? E aí Deus é tão perfeito nos seus instrumentos, que ele faz o quê? Ele fez, né, com que a criança dependesse durante muito tempo do seu responsável, da sua mãe, dos seus pais. E aí é impressionante, né? Quem tem bebê em casa, ou quem já teve um filho, a gente pega um filho no colo, meu Deus, você não consegue ter outros olhos, é só falar, ai meu Deus, aquele cheirinho gostoso. Você nem dá banho, a criança está cheirosinha, aquele cheirinho bom. E você só quer fazer o quê? Você quer amar aquela criança, você quer educar. Quando você tem um conhecimento pedagógico de como fazer com aquela criança, né? Porque ser mãe é muito difícil. Pai, mãe e responsável legal, né? Por alguém, é muito difícil, não é fácil, não vem com instrução. Quem tem mais de um filho sabe. Às vezes você faz por um filho de um jeito, a mesma criação, e cada um tem um pensamento. Quer dizer, ali está nítido a individualidade do ser. E a gente precisa mesmo ter esse olhar angelical desde o nascimento para ajudar aquele espírito que acabou de chegar, com a sua bagagem anterior, porque ao nascer, né, lá na sua programação espiritual, olha, você vai nascer com esse pai, com essa mãe, vai ter esse desafio, e naquele momento da gestação, ele já inicia o processo do esquecimento. E aí ele chega aqui e você percebe que a infância terrena ela é muito longa. Ela vai até os 7 anos, a primeira infância, depois até os 14, a segunda infância. A gente só amadurece, apesar de hoje ter algumas crianças, alguns jovens bem amadurecidos, mas a gente só amadurece mesmo lá para 14, 15, às vezes até mais. Vê que hoje em dia tem adolescente aí com um pouco mais de idade. Não é? A gente percebe isso hoje na sociedade, por falta, muitas vezes, desse olhar, desse cuidado que precisa ter com realmente esse ente querido que acabou de chegar do plano espiritual. Mas você vê a necessidade que a criança tem desse responsável. Imagine olhar para uma criança e não ter esse carinho, esse afeto, logo de cara. E é justamente isso que acontece. A gente olha para a criança e a primeira coisa que nós temos é um desejo imenso de sempre fazer o bem. Salvo aí algumas mães que
podem vir a ter algumas doenças, né, no pós-parto, que tem a depressão pós-parto, que não quer contato com o filho, e aí já se encontra ali algumas rugazinhas, mas que a mãe começa a se culpar, olha que interessante, de sentir aquilo. E aí ela busca ajuda, e com essa ajuda ela começa a enxergar ali realmente um bebezinho, mas isso talvez seja reminiscência do passado dos dois, desse desafeto que sempre houve entre eles, mas só uma encarnação entre mãe e filho, entre pai e filho, que pode modificar aquela conduta desses espíritos que naquele momento estão encarnados, né? Como pai, mãe, filho, como uma família. E a gente percebe a necessidade de cada vez mais a gente falar e refletir sobre esse assunto. Família, esquecimento do passado, a necessidade de convívio. Eu até esse final de semana estava conversando com uma amiga que da importância que foi, né, uma pandemia para a gente enxergar a união familiar, a necessidade de estarmos juntos, porque nós estávamos muito separados enquanto família. A grande maioria, a gente pode dizer, com a tecnologia, cada um no seu quarto, e ali mesmo a gente no grupo da família se comunica, manda parabéns, faz um monte de coisa. E agora não, nós estamos ansiosos para as grandes reuniões de família, para os almoços de domingo. Por quê? Porque foi tirado uma coisa que até nós nem estávamos fazendo. Mas hoje a gente sente falta disso, a gente quer fazer isso, a gente busca isso. Então, a pandemia, em alguns aspectos, ela foi providencial nesse sentido, porque, como diz, né, não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então, o que nós estamos vivendo hoje também é da vontade de Deus. Cabe a nós fazer o quê? Aprender com tudo isso e utilizar esse material para que a gente possa tirar proveito dessa situação. Como nós estávamos falando a respeito do nascimento, a gente precisa tirar proveito desse instante do contato com a família, com os filhos recém-nascidos, para que a gente possa encaminhar, né, essa criança, esse espírito recém-chegado do plano espiritual, porque ele vem de uma forma completamente para dar certo. Porque ele vem sem as lembranças do passado. Então, cabe a nós, responsáveis, fazer o quê? Se utilizar dessa oportunidade. Dar a ele ensinamentos, principalmente os ensinamentos religiosos, né? Quando puder, leve sempre a evangelização. Leve a evangelização para dentro de casa, no culto no lar. Muitas vezes a gente acha que a criança não pode participar. Às vezes, no culto, no lá onde está só adulto, realmente pode ser um pouco incômodo, mas tire um outro momento para a criança. Tente ali livros e brincadeiras e elementos pedagógicos e lúdicos que vão prender a atenção da criança, porque ela necessita, sim, de todo o material para que ela aproveite desde a tenridade essa oportunidade de crescimento que ela está tendo. Porque se ela não aproveitar, como eu falei, ela vai crescer. E conforme ela for crescendo, se ela não for educada para estar num ambiente mais saudável, para que ela obtenha esse conhecimento de uma vida mais regrada, ela vai ter sempre essas lembranças leves do passado. Vai surgir nela o desejo de coisas que ela já fez no passado. Vai ser intuitivo, ela vai se ajustar com pessoas que falam, né, vibracional, se ajustar com crianças que têm a mesma vibração. E se o pai e a mãe não estiverem atentos a esse espírito que está encarnado ali sobre a sua tutela, lá no futuro ele vai ter dificuldade. Por isso é muito importante, né, que a gente tenha esse olhar para a primeira infância, esse olhar do esquecimento, sim, do passado.
porém um olhar de que vai escrever uma nova história a partir dali, e que nós somos responsáveis por essa história, porque estamos juntos nesse momento, estamos ali naquele elo, naquela programação que é para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado, né? Então a gente precisa a todo instante renovar as nossas forças, buscar o conhecimento para que a gente siga sempre um caminho do bem, um caminho reto, e aproveitando, né, que nós temos a consciência íntima, onde estão gravadas as leis morais, que ela vai desabrochando conforme o nosso crescimento espiritual, porque que muitas vezes alguma coisa estala dentro de nós para a gente não fazer isso ou aquilo. E, geralmente, a gente tende a fazer a coisa certa quando nós temos o conhecimento. É essa consciência íntima que vai nos ajudando a ter uma escolha mais assertiva para o bem. E todos nós possuímos, que nascemos simples e ignorantes, porém com a consciência íntima gravada às leis de Deus, que precisamos a todo instante desenvolvê-la sempre que possível, através dos nossos atos, através dos estudos, através das nossas reflexões, porque doutrina espírita não é somente para a gente ler um livro e falar que é bonito e colocar depois na estante. Nós precisamos utilizar no nosso dia a dia, para justamente fazer com que essa consciência íntima desperte e nos auxilie cada vez mais nas nossas escolhas, no nosso caminhar. Porque é isso que vai fazer com que, ao chegar no plano espiritual, eu tenha acertado mais e assim eu tenha condições de ter um caminho mais reto nas próximas encarnações. Porque o esquecimento do passado, ele só vai acontecer no momento em que eu encarno, no momento que eu estou mergulhado na carne, no momento que eu estou aqui na lida com aqueles que estão também nas suas lidas diárias. Isso facilita, isso foi um mecanismo divino que Deus permitiu que aconteça, né, conosco, para que a gente pudesse chegar à perfeição. Mas com o passar do tempo, né, os espíritos superiores, que já caminharam muito mais, eles têm mais facilidade de acessar todo esse material de erros e acertos do passado, para a sua caminhada ser cada vez mais robusta. E é justamente isso que nós precisamos fazer, para que cada vez mais a gente não entre nesses espirais de autoflagelação, né, que nós estamos vendo muito as pessoas com depressão, com necessidade de realmente, elas não querem aproximação de ninguém. A gente tem um atendimento fraterno lá na casa, a gente é tão grande o número de pessoas que estão buscando ajuda, porque não sabem o que fazer com os sentimentos. Então, ter o conhecimento doutrinário vai nos auxiliar sempre a isso, né? Vai nos ajudar, porque todo esse material que nós temos é justamente para nos fortalecer na nossa caminhada divina, na nossa caminhada hoje, atual, que nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento, passando pelas provas e expiações que o planeta está nos oferecendo. E ainda um detalhe, ainda temos que agradecer, né? Agradecer a Deus a oportunidade divina de estarmos fazendo parte desse momento do planeta Terra. E isso a gente não pode esquecer, é uma oportunidade. Por mais difícil que seja, é uma oportunidade divina, abençoada, que os bons espíritos estão sempre junto a nós. Cabe a nós buscar essa ajuda, que é justamente o que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Elas não conseguem acessar os bons espíritos para pedir ajuda. Olha, está difícil, vem aqui, dá uma ajuda. Doutor Bezerra de Menezes, eu sou apaixonada com o doutor Bezerra de Menezes. Nossa, amo, assim, amo. Mas ele também teve as dificuldades dele,
né? Muitas até. Desde ter idade, lá no Riacho do Sangue, ele teve as suas dificuldades. E ele, em momento nenhum, desistiu. Muito pelo contrário. Ele sempre foi ajudado, ele sempre foi empurrado, ele sempre esteve ali firme, né? Acreditando, tendo fé, uma fé robusta. Uma fé robusta. Ele acreditava que ia dar certo. Ele sabia que ia dar certo. E ele, no início da vida dele, ele nem tinha conhecimento doutrinário. Depois é que ele se aproximou da doutrina espírita. E algumas passagens dele são belíssimas. Quando ele tira um anel não sei se todos conhecem, ele tira um anel de formatura dele e dá para um paciente comprar alimentos e remédios. Aquilo é lindo, é um ato assim lindo de desprendimento. Sabe? Um ato de amor ao próximo. Porque hoje, eu tirei meu anel de formatura e dei uma coisa até ninguém usa. Mas naquele tempo não. Era importante ter um anel de formatura. E ele, desprendido, tirou um anel de formatura. Então, ele não teve apego a nada. Ele não teve... ele só teve o desejo de ajudar. Se talvez ele tivesse muito apegado ao seu passado, né, tendo conhecimento das suas vidas pretéritas, onde ele teve condições financeiras, e aí talvez ele não fosse apegado, ele não vou deixar um anel, isso, aquilo, e não iria dar. Mas, pela sua trajetória, por tudo que ele já havia aprendido, ele conseguiu se desprender. Isso é um mínimo que a gente pode tirar de Dr. Bezerra de Menezes para falar na noite, né? Mas tem casos lindos, histórias lindas, porque ele realmente foi um espírito que sofreu muito quando encarnado, teve muitas dificuldades, mas ele não se deixou levar pelo seu passado de erros, né? Até mesmo quando ele tem uma passagem, uma outra história dele, que seu filho foi obsediado, que na verdade a obsessão era para ele. E o obsessor fala: eu gostaria de ter atingido você, mas como eu não consigo, eu vou atingir o seu filho. Então, quer dizer, olha quantas coisas ainda ele levava do seu passado, das suas outras encarnações, que ele precisava sanar. Mas aquilo nunca impediu dele continuar a fazer o bem, de estar ali firme, forte, seguro, com a sua fé robusta, acreditando sempre mais e mais na espiritualidade amiga. Então, são esses pequenos exemplos, né, que nós precisamos trazer para a nossa vida cotidiana, para que a gente possa usar. Porque se nós formos saber de tudo que nós fizemos no passado, vamos desanimar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo, porque somos imperfeitos. Ainda não chegamos à perfeição. E ainda nos falta muita coisa para chegar à perfeição. Então, saber do nosso passado, que nós fizemos ou deixamos de fazer, só iria nos pôr para baixo. Não iria ser benéfico. Né? E a gente, sabendo de tudo isso, a gente, de vez em quando, a gente tem uns lampejos do que a gente foi. É só a gente pensar com quem a gente se afiniza, com quem a gente, às vezes, concorda, com quem a gente discorda. Reflete lá num cantinho, né? Só você e você mesmo. Leva o evangelho, que é bom, ajuda. Abre lá o evangelho para refletir, porque às vezes são situações assim bem complicadas que a gente começa a refletir de nós mesmos, da nossa vida encarnada, lá do passado, desse passado assim, da nossa adolescência, da nossa juventude, dos nossos 30 anos, das coisas que a gente já falou e já fez, a gente não quer esquecer nessa encarnação mesmo, ainda, agora. Então, se a gente pensar o que nós ainda somos, a gente não vai viver. A gente vai desistir da vida. E o objetivo não é esse. O objetivo é, como eu falei na questão 132 do Livro dos Espíritos, é vencer, é conseguir, é chegar lá no final da nossa volta ao plano espiritual. Olha, não deu para fazer tudo, mas eu consegui alguma coisa, eu venci. Então é esse o nosso objetivo maior. É difícil, muitas vezes é quase que impossível. A dificuldade é muito grande, mas a gente não pode desistir.
Principalmente esse autoconhecimento que nós precisamos buscar o quanto antes, se faz necessário agora, justamente para que a gente não venha a errar em situações que a gente já erra há milênios. Para que no futuro da nossa próxima encarnação, que nós já estamos moldando a nossa encarnação, nós tenhamos realmente uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida de mais trabalho no bem. Porque o espírito superior, ele tem mais trabalho no bem. Ele não tem uma vida de tocar flauta e ficar paradinho num canto. Muito pelo contrário. Ele se enche de coragem para o trabalho. A gente vê o doutor Bezerra de Menezes, que já desencarnou há uns 100 anos e teve... mais de 100 anos? Mais. E já teve oportunidade de ir para orbes mais elevados e não quer... está aqui ainda trabalhando, se colocando à disposição dos irmãos em necessidade. Esse é o objetivo. É termos condições de trabalhar, mas trabalhar de uma forma segura, sabendo o que está fazendo, sem atrapalhar o outro. Sem colocar o outro, porque às vezes a gente coloca o outro para baixo com as nossas falas, com as nossas ideias. Por isso eu falei da importância da gente realmente fazer essas reflexões diárias. Geralmente a gente faz essas reflexões no final do ano. Chega dezembro, a gente fala, meu ano foi assim, assado. Janeiro, e faz aquela listinha do que a gente vai começar a melhorar, né? Então a gente precisa fazer essa lista moral do que eu preciso fazer moralmente para não errar mais. Não errar mais com o outro, mas comigo mesmo. E, consequentemente, eu também não vou errar com o outro. Para que a gente saia dessa encarnação atual sem um passado tão pesado, com um passado mais leve. Né? Que a gente tenha essa facilidade de nem lembrar o que aconteceu. Como muitos espíritos superiores já não lembram mais do que eles fizeram lá nas suas primeiras encarnações. Eles só lembram do que é necessário para dar continuidade às suas vidas. O que foi assertivo. E é justamente isso que nós precisamos entender. Nós precisamos lembrar do que foi assertivo, do que nós acertamos na nossa trajetória de espírito imortal, buscando a felicidade. Agora, para que a gente acerte, a gente precisa entender o que é o bem e o mal, e aí o Livro dos Espíritos ele está farto de questões para que a gente reflita sobre o bem e o mal, né? Como eu falei, a terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós estudarmos bastante as leis, uma questão por dia, a gente, com certeza absoluta, nós teremos uma caminhada muito mais segura, a nossa fé ela vai se transformar, ela vai ser mais robusta, mais firme, e nós vamos ter acesso a essa espiritualidade superior com muito mais facilidade do que nós temos hoje. Porque são eles que nos orientam, sempre. Está lá no nosso projeto reencarnatório, o espírito que vai te acompanhar, o espírito que vai te auxiliar, ele vai estar sempre junto a você. Só que nós, com a nossa fragilidade de entendimento e de percepção, né, a grande maioria, nós não temos essa percepção tão fácil. E aí a gente esquece do nosso guia espiritual. Nós esquecemos desse amigo que está ali sedento para nos ajudar, a nos fortalecer, a nos encorajar, a nos dar a tranquilidade para fazer uma escolha mais assertiva, porque ele não vai escolher por nós, mas ele vai acalmar a nossa mente, acalmar os nossos corações, para que a gente possa fazer uma escolha, uma palavra. Quando eu faço atendimento fraterno lá na casa, eu falo assim, Senhor, dai-me a palavra correta, que eu não fale mais do que eu tenho que falar, porque eu já gosto de falar. Aí a pessoa me conta alguma coisa e eu falo mais do que eu tenho. Então, eu peço ajuda ao plano espiritual, naquele momento do atendimento fraterno, para que eu fale
para que eu não bagunce a cabeça da pessoa que já está ali pedindo auxílio. É uma responsabilidade. Quem faz atendimento fraterno sabe. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, só ouvir está bom. E a gente está ali em prece, ligado ao plano espiritual, pedindo ao guia espiritual do companheiro que está ali para que nos auxilie e pedindo amparo à casa, à espiritualidade da casa, aos responsáveis da tarefa, para que nos auxilie. Ao que falar, ao que olhar, que às vezes até o nosso olhar pode comprometer todo um momento ali de ajuda àquele companheiro, se a gente não tiver um olhar caridoso para aquela situação. Então, tudo isso faz parte, muitas vezes, desse nosso passado. Né? Se eu lá no passado, as minhas últimas encarnações, eu julgava, eu tinha muita facilidade para colocar o dedo na ferida do... Eu também vou ter nessa. A gente não deixa nada para trás, não. A gente sempre vai trazendo nossa bagagem. Agora, a partir do instante que eu tenho consciência disso e eu começo a limpar o meu perispírito, né? Eu começo a limpar essa minha bagagem espiritual do passado para algo, transformar, na verdade nem é limpar, é transformar essa energia que eu carrego para algo muito melhor, muito mais leve. É assim que as minhas encarnações futuras vão ser, muito mais leve, muito mais fáceis. Eu vou tirar de letra toda a problemática existente ao meu redor, né? Leve, né, no sentido de não ter problemas, leve no sentido de ter o problema, mas mesmo assim eu consegui passar por ela. Por quê? Porque a bagagem que eu estou formatando agora é essa, uma bagagem mais leve, mais tranquila, de saber lidar com as problemáticas que Deus está nos oferecendo, para que a gente possa ter um futuro melhor enquanto espírito imortal. E aí a gente vai percebendo que vários espíritos tiveram essas oportunidades, né, de reencarnar e ter uma dificuldade, não lembrar do seu passado e isso ser providencial. Né? Tem um caso no livro Céu e Inferno, que é Max o Mendigo, que ele foi, em uma encarnação passada, ele tinha sido um príncipe, onde era muito rico, e ali toda os companheiros, né, de jornada, quando ele era um príncipe, ele tratava todo mundo muito mal, ele era extremamente arrogante, ele usava muito mal toda a sua riqueza, porque o dinheiro é de Deus, que foi de empréstimo a ele, naquele momento onde ele estava ali como um príncipe, e, na verdade, eu não lembro se é príncipe, não, eu falei príncipe, mas agora acho que ele não era príncipe, não, mas era alguém da corte, que possuía condições financeiras muito abastardas, e ele desencarnou. Extremamente se beneficiava, né, de toda a sua condição para se utilizar em festas, em tudo que a boa vida podia lhe ofertar, ele aproveitava. Então, ele ficou 400 anos na erraticidade. E aí, chegou o momento que ele tinha que reencarnar. E ele tinha muito medo, porque toda a sua programação foi passada para ele, ele iria encarnar próximo ali à cidade da qual ele já tinha encarnado, né, como um nobre, e ele iria conviver também com aquelas pessoas, aqueles espíritos, né, que também estavam todos reencarnando na mesma época, para que ele pudesse estar ali sanando as dificuldades que ele criou, para que ele pudesse caminhar com a sua consciência íntima mais assertivamente. E aí, ao encarnar, ele, obviamente, né, houve o esquecimento do passado, e ele estava encarnado lá, e ele teve muitas dificuldades materiais desde o início, muitas, mas ele confiou na espiritualidade, que iria dar certo, e ele sabia lá no seu íntimo que ele iria vencer todas as dificuldades. Então, em nenhum momento ele reclamava da situação na qual ele vivia. No início ele trabalhava, mas depois ele não conseguia trabalhar mais, ele ficou um pedinte durante muitos anos, porque ele veio a desencarnar
com 80 e poucos anos. Mas todo o dinheiro que ele arrecadava com a sua mendigância, ele passava automaticamente para aqueles que mais necessitavam. Então, ele aproveitou a sua encarnação. Ele, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele foi resiliente, ele foi sábio, ele conseguiu superar as dificuldades de viver na miséria, de ter pouco. E engraçado que todas as pessoas que estavam com ele, convivendo com ele na cidade na qual ele estava inserido nessa encarnação, como mendigo, Max, né, achava ele muito nobre, achava ele diferenciado, achava que ele tinha uma capacidade muito grande e que estranhava como ele estava naquela situação. Mas ele era humilde. Ele agradecia a Deus a oportunidade de estar ali, podendo ajudar ao outro. E aí, né, a gente começa a refletir, meu Deus, que bênção o esquecimento, que bênção ele poder ter tido uma nova oportunidade e sair dela com a consciência tranquila, do dever cumprido. Agora, imagine se ele tivesse ficado engessado na culpa de tudo que ele fez lá no passado, na sua encarnação, onde ele era um nobre que se utilizou de todas as possibilidades materiais para o mal, né? Para farras, para humilhar o outro, para não ajudar, porque a falta da caridade, né? A gente não ajuda o outro, a gente já está fazendo mal. Então, imagina se ele se culpasse de tudo isso, se ele não se colocasse à disposição de fazer o bem, ele ia perder uma oportunidade, e muito pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade, ele fez com que ele saísse dessa encarnação de uma forma muito melhor quando ele entrou nessa encarnação, lá na sua programação divina. Ia ser difícil, porque imagina, você vem de uma encarnação onde você é nobre, você teve todas as facilidades da vida, todas as coisas, o material mesmo, né? Aproveitou do bom e do melhor. E, de repente, numa encarnação futura, quer dizer, a sua próxima encarnação, mesmo tendo passado 400 anos na erraticidade, ele teve uma encarnação muito difícil. Mas ele em nenhum momento fraquejou. E ele estava seguro de que ia dar certo. Isso, só uma consciência íntima, muito aflorada, vai fazer com que esse espírito, essa alma encarnada, tenha essa possibilidade. E é justamente isso que nós estamos buscando aqui. Aflorar a nossa consciência íntima, que é uma das potências da alma. E é através dessa consciência íntima aflorada, que nós já temos, sim. Nós já conseguimos fazer escolhas mais assertivas. Nós já conseguimos, sim, diferenciar o bem e o mal. Temos ainda muitas dificuldades, natural ainda do planeta no qual nós estamos inseridos, mas já sim fazemos escolhas mais assertivas. E precisamos ter essa certeza, porque é isso que vai nos impulsionar para o bem. É a gente ter a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos do lado da verdade, de que estamos buscando o melhor como espírito imortal, para que a gente possa, de verdade, chegar lá do outro lado, né? Como eu falei, o esquecimento do passado é somente nesse momento que nós estamos aqui. Ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos sim nos deparar com a nossa verdade. E será que nós estamos preparados para isso? Talvez a gente não esteja preparado. Mas quando a gente tem o conhecimento prévio, ainda encarnado, que é muito interessante, né, que alguns espíritos no livro Céu e Inferno falam isso. Olha, aproveita nos depoimentos, né, deles, que são fantásticos, cada um mais bonito que o outro. Aproveita a oportunidade, estuda, reflete. Veja de fato o que você precisa mudar em você mesmo. Se olhe, se organize, para que você tenha
quando chegar no plano espiritual, uma estrutura diferenciada daquela que você entrou, que você realmente aproveitou a oportunidade desse livro em branco que Deus nos dá, que é a nossa encarnação. Com o esquecimento do passado, então, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, gente, Deus não se importa. Ele dá de novo uma outra oportunidade. Vai, meu filho, agora você vai conseguir. E aí a gente fala assim, né? A gente tem, às vezes, esse hábito de falar, a gente precisa pagar a lei de Deus. Precisamos sim. Porém, Deus cobra o mínimo possível, porque o bem que nós fazemos vale muito mais do que todo o mal que nós já praticamos. E a intenção com a qual nós nos colocamos nas tarefas, muitas vezes é potencializado muito mais do que o mal que nós fizemos no passado. Então, que a gente possa não se engessar mais com esse nosso passado delituoso, que todos nós temos. Que a gente possa pensar, sim, nessa oportunidade, que não é só a oportunidade da reencarnação, que nós nascemos lá 50 anos atrás, mas principalmente nessa oportunidade diária de recomeçar. Amanhã é um novo dia, eu não fiz até agora, mas a partir de amanhã eu vou fazer. É como eu falei, né? A gente tem o hábito de utilizar dezembro para fazer, ai meu Deus, aquele balanço consensual, mas vamos passar a fazer isso diariamente. Santo Agostinho fala para a gente no Livro dos Espíritos, tem alguma questão lá no final que eu não me recordo, mas é diariamente. O que eu fiz hoje? Como é que eu entrei no ônibus? Eu dei bom dia? Eu dei o valor próximo para que o motorista não fizesse tanto sacrifício em pegar o troco para me dar e eu passar mais rápido na roleta. Olha quanta coisa a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para ser melhor. Será que eu coloquei nesse momento nós estamos vivendo do planeta onde nós já esgotamos os recursos naturais? Eles estão pedindo, né? O planeta está querendo que a gente faça mais e mais para que não haja as tragédias que estão ocorrendo. Será que eu separo o lixo? Coisas simples que nós podemos fazer para que a gente realmente colabore, né, com a questão 132, a gente seja o co-criador de Deus. Então, o que eu posso fazer de bom hoje? Então, é diário a nossa oportunidade de um livro em branco, de uma página em branco, de reescrever a nossa história. E não tem essa, não nasci espírita, né? Porque às vezes a gente fala assim, não tive oportunidade desde cedo. Não tem problema. A gente tem a oportunidade no momento exato, que nós estamos amadurecidos para compreender. Eu conheci um senhor lá na casa que ele se desconstruiu. Eu achei tão bonito, eu conversava muito com ele, e ele falava assim, Andréia, eu nunca acreditei em doutrina espírita, então para mim está sendo um desafio, mas um desafio muito interessante, porque eu tenho aprendido muito. Então, quer dizer, e ele era um senhor de quase 70 anos. Então, aos 70 anos, ele se reinventou, e com coragem, porque ele era católico, trabalhador, muitos anos, e muita coisa. Ele falou que ele começou a ter que mudar a cabeça dele para poder ter a compreensão da doutrina espírita. Então, nunca é tarde. E naquele instante eu falei para ele, o senhor está amadurecido agora. Então, se eu fez o que você deixou de fazer lá atrás, não importa. O que importa é daqui para frente, que o senhor tem esse conhecimento. Então, para finalizar, né, que já está... falta um minutinho para a gente terminar, né? É bom que a gente entenda. Eu ia ler, mas acho que não vai dar tempo, esse livro aqui, Jesus no Lar. Quem tiver a lição 25, que fala a visita da verdade. Jesus está lá em reunião na casa, agora eu esqueci de anotar, gente, mas ele estava em reunião como se fosse na casa de Pedro. E quando lá no culto doméstico, né? E quando Pedro lhe faz uma pergunta, Senhor,
quem é a verdade? Que é a verdade? E aí Jesus dá uma resposta muito bonita, onde ele fala a respeito, né, de uma pessoa que vive dentro de uma caverna escura e ela reclama muito de que ninguém vai lá ajudá-la, ninguém faz nada por ela, e ela está ali, e aí o pai, né, escutando as suas súplicas, lhe manda a fé. Mas só que ele aceita a fé um pouco, mas com o passar do tempo ele começa a reclamar novamente, faz de novo as suas súplicas, e aí o pai lhe manda a esperança. Aí ele aceita, acalma um pouco o coração, e mesmo assim ele ainda tem dificuldades. E aí o pai lhe manda a caridade para ajudá-la a acalmar o seu coração. E ele não aceita, mesmo assim, tendo a fé, a esperança e a caridade como ajuda. E aí, por fim, né, o pai, pedindo ajuda, mas de uma forma muito rude, Deus lhe manda a verdade. E quando a verdade aparece num clarão, ele percebe que ele estava em chagas e que tudo que ele sentia era decorrente dele mesmo, as suas dores, aquela sensação de putrefação que ele sentia dentro daquela caverna escura, e ele correu daquela luz e se escondeu ainda mais. Então, meus irmãos, que a gente pense, que a gente reflita, que a gente, antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que buscar a fé, a esperança e a caridade segura dentro de nós, porque saber a verdade do que fomos no passado não nos interessa mais. O que nos importa de verdade é saber o que nós podemos ser no futuro. E no futuro nós podemos sim ter uma fé robusta, nós podemos sim ter esperança de dias melhores, que vamos ter, e já temos dias melhores, né? Tivemos aí um lapso horrível, mas hoje já temos esperança, a casa trabalhando, o companheiro falou que tem dificuldade até de acomodar a todos, e saber sim que precisamos trabalhar no bem e que só a caridade pode realmente nos salvar. E que a verdade, ela precisa acontecer sim, quando nós estamos maduros o suficiente para compreender, né? Então, muito obrigado pelo trabalho, pela paciência de me ouvir, e que possamos passar a palavra, então, para... Muito obrigada, graças a Deus. Nós é que agradecemos a nossa irmã Andréia em atender ao nosso convite e estar aqui abrilhantando a nossa reunião, nos trazendo um pouquinho mais de conhecimento. Leve o nosso abraço, o abraço da Casa do Caminho, a todos lá do irmão Clarencio, e a você, que possa estar conosco tantas outras vezes como esta. O nosso muito obrigado, e assim então vamos passar aos nossos passos. Fruit
expressar a gratidão e sermos gratos a dizer: obrigado, Jesus querido, por um novo encontro que tivemos contigo. Obrigado, Jesus querido, porque enviaste os teus mensageiros, os teus trabalhadores, e assim nos sentimos envolvidos por todos eles, afagados, sentindo a tua luz e a tua bênção que se fez conosco ao longo da nossa reunião. Obrigado, Jesus querido, porque nos concedestes a oportunidade ao conhecimento, ao aprendizado, aqui trazido pela nossa irmã Andréia, para quem, Jesus querido, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Obrigado, Jesus querido, porque fomos os teus convidados nesta noite. E que bênção, que oportunidade sublime estarmos na tua casa, sob o teu amparo, sob a tua bênção, recebendo a luz e a bênção dos nossos amigos espirituais, nos fortalecendo para que possamos enfrentar lá fora as adversidades comuns ao planeta em que vivemos. Enfim, Jesus querido, somos sim todos gratos a Ti por tudo que tens nos concedido. Mas Tu sabes também, Jesus querido, que somos ainda tão necessitados, tão carentes e dependentes da Tua misericórdia, do Teu amor. Tu bem sabes, Jesus querido, que o nosso planeta vive momentos delicados. Este Teu planeta, Jesus querido, que governas e sabemos que Tu estás no comando, que nada acontece em vão ou por acaso, mas auxilia-nos, Jesus querido, para que sejamos mansos, serenos, para que tenhamos a resignação de aceitar os desígnios do Pai, de compreendermos que mesmo nesses momentos difíceis precisamos ter o discernimento para absorver as melhores lições, os melhores ensinamentos. Ajude-nos, Jesus querido, para que possamos superar as dificuldades, na certeza de que tudo passa, na confiança em Ti, nos Teus trabalhadores, nessa espiritualidade amiga que não nos desampara, que não nos falte a inspiração, para que possamos fazer as melhores escolhas e entendermos que os nossos melhores sentimentos e as nossas melhores vibrações também são responsáveis pela egrégora do nosso planeta.
que possamos nos sentir importantes e participantes desta transformação por que passa o planeta, para que também possamos nós nos transformarmos em seres melhores. Nós, aqui, só temos a agradecer, mas precisamos lembrar de alguns irmãos do nosso planeta, os nossos irmãos do Haiti, que tudo perderam, seus lares, suas famílias e o pouco que tinham. Agora perambulam, Mestre Jesus, desabrigados, com fome, sede e frio. Lá estão os nossos irmãos, que também precisam da nossa vibração, do nosso olhar fraterno, do nosso gesto caridoso. E que possamos neste momento, Jesus querido, enviar as nossas melhores energias a todos eles, para que também tu possas fornecer-lhes a força, a coragem, a fé e a esperança que dias melhores hão de vir. Mas que vibremos também neste momento pelos nossos irmãos do Afeganistão, que infelizmente, mergulhados na ignorância, que ainda não te conhecem, Jesus, são levados pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade. Toca-lhes do coração, para que entendam que somos todos iguais, todos necessitados de uns dos outros, e que tu, que és o nosso modelo, o nosso guia, possa estar com todos eles, que eles percebam que a tua mensagem é de amor, de fraternidade e não de vingança e guerra, Jesus querido. Que a nossa rogativa também seja o nosso querido Ismael, o nosso guia espiritual do nosso Brasil, para que também, Ismael, continues conosco, possas continuar iluminando, inspirando, orientando os nossos dirigentes, para que tenham sempre as melhores decisões no momento exato, e que aquelas energias mais deletérias e negativas possam ser afastadas, para que o Brasil cumpra a missão espiritual que lhe cabe, de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Aqui deixamos, Jesus querido, o nosso agradecimento a Ti, aos amigos espirituais, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que há sempre de interceder junto ao Seu Filho por todos nós. O nosso agradecimento maior a Deus, nosso Pai, pela preciosa oportunidade que nos concedeu mais esta noite. E assim, com muita alegria, repletos de luz, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando
Obrigado, Bisa. Vamos aos nossos recadinhos. Lembrando que as nossas campanhas do quilo permanente, a gente está sempre lembrando, sempre que puder, toda vez que vier a casa, trazer um quilinho, vai contribuir muito para que possamos cumprir o nosso compromisso com os nossos irmãos assistidos. Vamos lembrar na nossa campanha de enxoval de bebê também, aqueles que quiserem contribuir, é só passar na secretaria, tá? E dar a sua contribuição para que continuemos a confeccionar os enxovais de bebê que são distribuídos às pessoas carentes. O CD da Bisa continua na nossa secretaria. E agora queremos, na nossa campanha, aquela caravana que fizemos em junho, agora passado, lá no abrigo, na ilha, aos nossos irmãos de situação de rua, nós vamos fazer de novo no dia 26 de setembro e depois em dezembro. Então, até lá, já estamos recolhendo donativos, como nós só viemos aqui uma vez por semana, né? Então, biscoito, suco, barbeador, pasta de dente, sabonete, desodorante e chinelo, roupas masculinas. Lembrar que desodorante é sempre em creme, tá? Bastão. Não pode ser aerosol nem spray, tá? São situações de pessoas de rua, né? E que podem usar isso de uma outra maneira. Então, sempre creme, bastão, tá? E tudo isso a gente já vai recolhendo. Em setembro, nós vamos fazer essa caravana que tem corte de cabelo, corte de unha e etc. Para quem foi, sabe como é que é. E em dezembro faremos uma maior ainda. Mas a gente já vai recolhendo esses donativos, porque, como nós só viemos aqui uma vez por semana, né, fica difícil. Lembrando que a nossa saída é orientada pelo nosso irmão, permaneçam sentados de trás para frente e vamos todos na paz de Jesus.